pode se assentar. Quero ser muito rápida com você. Nós temos um tema aí extraordinário que o Senhor inspirou, continua inspirando homens pelo seu Espírito a fazer e trazer o céu para a terra. E o pastor Charles, acredito que tenha sido dele, a diretriz do tema. Se não, que Deus abençoe aí esse homem ou essa mulher que nos trouxe esse tema. Mas um tema que nós precisamos nos ater. Nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. Diga comigo, a palavra. Diga, a palavra tem poder. Olha para quem está do seu lado e fala, tem poder. Amém? Queridos, eu sou a Maria Carol, discípula do apóstolo Anselmo, da apóstola Di. E hoje vou estar aqui no culto, dando aí, sendo esse canal de Deus, que nada seja meu, mas que o Senhor venha trazer o que é dele através de mim. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta no Evangelho de João. João 6:60. Nós vamos deixar aberto, porque daqui a pouco nós vamos ler esse texto e nós vamos então receber de Deus aquilo que Ele tem para nós nessa noite. O tema, como eu disse, ele é a palavra tem poder. E eu queria hoje brincar um pouco aí com essas palavras. E eu quero mudar um pouco de ordem, sem nenhum intuito de trazer ou fazer menção a qualquer tipo de heresia. Quero que você me entenda a respeito do que eu quero abrir aqui o nosso entendimento. Mas a palavra tem poder. E hoje eu quero, nesse tema, jogar essas palavras e, na verdade, dizer o poder que eu dou a essa palavra. O poder que eu dou a qualquer palavra. O poder que nós damos às palavras. Como eu disse, eu não quero levantar e fazer embaralhar suas ideias e não ter intuito de levantar qualquer tipo de heresia, porque nós sabemos que a palavra é Cristo, o verbo. Jesus é a palavra, a verdade. Ele é o verbo encarnado e nós sabemos que isso é incontestável. Eu acredito que você saiba disso. Mas a verdade é que Jesus, que Deus, quando Ele nos criou para relacionamento. E todo relacionamento Ele fala, ou Ele pressupõe, e talvez isso seja muito subliminar, embutido, até que eu e você não temos consciência, mas está lá. Todo relacionamento pressupõe limites. Para que haja um relacionamento saudável, existem limites. Um servo, um escravo com o seu dono, não existem limites. Nós sabemos que no tempo lá da escravidão, muitos filhos de escravas, eles eram dos senhores, né? Por consentimento daquelas mulheres? Não existia limite naquela relação, né? É o dono com o seu escravo. Não existe limites, mas não era como Deus queria construir essa relação conosco. Então Ele estabeleceu limites. O limite de que, não sei se você já fez isso, mas é o nascimento de toda a nossa fé e vida com Deus. Nós aceitamos Jesus. Quem aqui aceitou Jesus como seu Senhor? Amém? Nunca te soou isso muito estranho? Você aceitar Jesus? Pensa só, Deus é o dono de todas as coisas, sim ou não? De tudo. Existe alguma coisa que não seja de Deus? Mas eu e você, nós fazemos e somos colocados a fazer uma oração de aceitação. Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor, entra no meu coração. Essa ideia, às vezes a gente não pensa a respeito disso, mas é muito estranho, porque ao passo que eu o aceito, a ideia que eu também tenho é que eu posso recusá-lo. Sim ou não? E você pode. Você entende que para que Deus se relacione conosco de maneira saudável, Ele então permite com que nós o aceitamos ou não? O aceitemos ou não? E eu quero aqui, seguindo esse passo, essa linha, eu quero então dizer a você do poder que eu dou a essa palavra. Não de que o poder está em mim, não, tudo é dele, nele, por ele. Mas nessa relação onde Deus estabelece com o homem, de que
eu posso aceitá-lo ou não, eu também preciso compreender aquilo que eu deixo entrar em mim ou não. Então, aquilo que se torna poderoso em mim ou não. Incontestavelmente, Cristo é, Cristo foi e Cristo sempre será. A palavra é, tudo passará e a palavra se cumprirá. Jesus é, Deus é, mas eu posso aceitá-lo ou não. A palavra é poderosa, mas na medida em que eu a recebo, através da fé. A Bíblia vai dizer então que, Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para os que creem. Que para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Para os que crerem. Então, o poder que eu dou a essa palavra. O que eu quero te dizer aí, talvez eu poderia definir como responsabilidade. A minha responsabilidade diante dessa palavra poderosa. Então, eu quero que você abra aí em João 6,60, e vai dizer assim, ó, vou ler daqui, que chique, achei isso tão chique. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras que saem de você são palavras poderosas. Tem poder na palavra que sai de você, Jesus. Para onde iremos? Quem teria palavras como as do Senhor? Se o Senhor é o próprio Verbo encarnado. A responsabilidade que eu e você temos com essa palavra, então eu vou dizer hoje sobre o poder que eu dou a essa palavra. Muitas vezes palavras que deveriam ser facilmente destruídas pela fragilidade do seu conteúdo ou da sua veracidade, muito, e não raramente, mas por diversas vezes, elas tomam um poder em nós capaz de dar a nós um destino. Muitas pessoas estão sendo empoderadas porque elas deram poder a essas palavras, a palavras mentirosas, como de rejeição, como de depreciação. Pessoas que não conseguem produzir, prosperar, avançar em relacionamentos, por exemplo. Porque em algum momento palavras entraram nas suas vidas porque elas autorizaram e elas fizeram daquelas palavras poderosas para darem destino. Certa vez eu ouvi uma palavra e pela misericórdia de Deus eu destruí ela na minha vida, pelo qual eu estava dando muito poder a ela. Disseram para mim que eu estava sendo rejeitada. E aquilo ali entrou no meu coração e eu guardei aquilo e eu comecei a me comportar como se rejeitada fosse. E aquilo foi como um destino. E nos dias após aquela fala, eu comecei a produzir ações que dessem sentido a isso. Eu dei poder a essa palavra. É como se essa palavra, ela me consumisse e tomasse um trono na minha vida. E então eu desse a ela poder. E autorizasse ela a dar a direção dos meus próximos passos. Até que eu fui alcançada pelo Espírito de Deus e pela palavra verdadeira. E Ele disse para mim, de maneira nenhuma, te lançarei fora.
Isso é o contrário de ser rejeitada, sim ou não? Mas eu precisei dar poder a essa palavra. Você sabe que Jesus, ele nos liberta? Sim ou não? Conhecereis a verdade, a verdade? Conhecereis a verdade, a verdade? Quem conhece esse texto? Tem alguém aí muito conhecido, né? O tempo todo nos evangelizando a respeito dessa palavra verdadeira. Conhecereis a verdade, a verdade? Você conhece, quem é a verdade, afinal? Cristo. Nós estamos dizendo disso e eu creio que a sua fé, ela converge com a minha nisso. Cristo é a verdade, mas você conhece alguém que conhece Jesus e ainda está preso? Que já até viveu experiências com Deus, mas está aprisionado, está em cadeias? Quem conhece? Alguém conhece? Sim? Opa, peraí. Então tem uma coisa aqui que está batendo errado. Conhecereis a verdade, a verdade? Como que tem gente que conhece e está preso? A palavra de Deus é a verdade incontestável e libertadora. Se o Filho vos libertar, serão de fato livres. Só que nós precisamos entender, e é o que eu estou tentando conduzir, o Espírito de Deus tem me conduzido, principalmente no final dessa tarde, a essa reflexão, e eu queria aqui trazer para você, é que a verdade, então, é essa chave que abre as cadeias, a prisão, a cela. Toda vez que ela é lançada e experienciada, ela abre essa cela. Mas ainda existe uma contrapartida de que eu a receba, de que eu a aceite. Isso é, de que eu me levante dessa cadeia e uma vez que a porta está aberta, porque Cristo vai abrir essa cadeia, eu saia de lá. Eu até costumo dizer lá no encontro, em um momento determinado, tem alguém aqui que nunca foi para o encontro com Deus, que ainda não foi? Então você tem que ir, hein? Pelo amor de Deus, nós temos uma agenda aí, você tem que ir, né? Moço, está me dando tumé. Mas num determinado momento lá no encontro eu vou dizer, gente, na cadeia, hoje, aqui, o que nós conhecemos, pode usar celular? Pode? Não pode. Se usa? Gente, quem não sabe que estão usando, que estão ligando para você e falando para sua mãe, falando que te sequestraram. Não é uns números esquisitos? Sei lá onde é essa cadeia, gente, que eles arrumam os nossos números e vai ligando uma coisa louca, danada. Eles usam celular? Pode, mas eles estão usando. Você sabe que existem algum tipo, esse é um exemplo, mas alguns tipos de regalias que não se pode, é vetado, mas que eles fazem uso lá na cadeia, sim ou não? Quem sabe disso? O diabo às vezes nos enche de regalias na prisão, para nos dar a ideia de que nós estamos talvez aí vivendo um certo tipo de liberdade, enquanto nós estamos presos. Mas ele vai nos enchendo de regalia e a gente vai se acostumando a estar naquele lugar. Muitas pessoas tiveram a cadeia aberta por Jesus, mas estão enganadas nas regalias do diabo. Elas estão usando celular, elas estão comendo uma comida diferente, mas elas precisam entender que isso não é a mesma coisa de estar liberto e acordar de madrugada e, se quiser ir passear, poder ir. De ir para qualquer lugar se quiserem. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, eu aceitando ou não, ela é. Mas a atuação dela em mim, ela me exige uma certa responsabilidade ou uma aceitação. Eu quero aqui levantar com você o fato de que nós estamos dando poder a palavras que são facilmente falíveis. E não estamos permitindo com que a palavra infalível de Deus seja atuante nas nossas vidas. Ela é tão poderosa, capaz de que se eu a ouvir e a praticar nos dias maus, eu sou capaz de resistir. Do contrário que aquelas pessoas que ouvem essa palavra que tem poder, mas não abrem espaço para que ela opere esse poder nelas, os dias maus também virão para elas. E a Bíblia diz que elas vão ruir. O terreno pelos quais elas construíram a sua vida são arenosos. Arenosos? É de areia. Hoje eu quero trazer para você a verdade que você já sabe, que
quero reforçar com você, essa palavra tem poder. Cristo detém e tem todo o poder. Mas eu também quero te dizer do poder que eu dou a essa palavra. Quem aqui conhece a mulher do fluxo de sangue? Ela viveu um grande milagre, amém? Ela ali padecia de uma doença há 12 anos. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado todos os recursos dela com médicos e tudo que ela podia, para ver se aquela doença pelo menos se amenizasse. Mas a Bíblia vai contar que, na verdade, ela piorava. Então ela já estava sem todo tipo de recurso, porque tudo ela já havia gastado. Mas alguém falou, alguém contou da verdade ou da palavra poderosa de que Jesus, Ele é o Rei e Senhor das nossas vidas. Alguém contou que Jesus, o Mestre, o Messias, havia ou estava passando por ali perto. E Jesus, essa palavra que tem poder, esse nome que tem poder, e ela foi lançada. Mas a diferença está em que essa mulher, a Bíblia vai contar que depois dela ouvir, ela creu que aquele Jesus poderia fazer o que ninguém mais pôde. E acolhendo essa palavra, permitindo que ela atuasse na sua vida, ela teve o que a fé diria de ações. O que pressupõe quando a fé se faz. E ela foi até Jesus. E nós sabemos o que aconteceu. A palavra de Deus tem poder. Deus é poderoso para atuar nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós não temos vivido o poder de Deus. Porque primeiro nós não temos deixado essa palavra atuar nas nossas vidas com o poder que ela tem. Com o poder que ela é. E do contrário, temos dado poder e acolhido palavras mentirosas e enganosas, deixando com que elas nos dê destino. É muito triste pensar que a igreja, ela tem uma porcentagem dentro dos seus membros que não cumpre princípio de dízimo, oferta e primícia. Uma palavra expressa, uma palavra escrita, uma palavra deixada por Deus nas escrituras sagradas e pasmem, que nos dá destino de riqueza e prosperidade. Mas poucos de nós acolhemos esse poder através da palavra. Poucos de nós permitimos a atuação desse poder nas nossas vidas. É estranho se falar em aceitar Jesus, sendo Ele dono de todas as coisas. É estranho porque me dá a ideia de que eu posso recusá-lo, mas essa é a verdade. O maior ato visto pela história e que vai ser visto pela posteridade, ninguém vai se ver ato tão grande como esse. Não vão se ouvir falar de algo maior do que isso, mas o grande e maior, o ápice do amor foi Deus enviando o seu Filho para morrer por cada um de nós. E lá na cruz, no ato, Jesus declarou uma palavra e disse: tetelestai. Diga comigo, tetelestai. Diga comigo, tetelestai. Isso significa estar consumado. O que Cristo queria dizer é isso, fiz. Pronto. Está feito. E aí, Deus vem dizer que Ele amou tanto o mundo que fez isso, entregou o Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus, expressa na verdade, nas Escrituras, vai dizer que a vontade dEle é que todos, diga comigo, todos sejam salvos. Todos serão salvos. Todos serão salvos. Todos serão salvos? Todos serão salvos? Não. Haveria maior poder a ser expresso do que a cruz? Cristo é o verbo encarnado, a palavra. Essa palavra tem poder. Mas é necessário que eu e você demos poder a essa palavra. É necessário que eu e você
acolhamos essa palavra dentro de nós e deixemos com que ela seja então atuante nas nossas vidas. Isso é, que a nossa fé seja gerada e pela fé nós tenhamos ações e atitudes de poder pela palavra. A palavra vem dizer que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E nós andamos como se limitados fôssemos, de maneira a nos ater a tantas conquistas. A verdade é que eu estou onde eu quero. A verdade é que eu sou o que eu quero. Por mais que você se contradiz a dizer, mas eu queria tanto ter aquilo, fazer aquilo, estar naquilo. A fé vai dizer de um compromisso com o que eu creio nas minhas ações. Essa é a chave da atuação do poder verdadeiro dessa palavra. E se você não tem tido, talvez, produções a respeito do que você crê, do que você deseja, do que você é, eu quero te dizer que você deu poder a outras palavras. Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aquele que crê, aquele que acolhe, então denuncia uma fé. Esse alcança o poder da palavra. Diga comigo, essa palavra tem poder. Dê poder a ela. Acesse o poder dessa palavra na crença que denuncia o que você crê, vivendo de acordo com o que você crê. A responsabilidade que eu e você precisamos ter com essa palavra, para a atuação dela nas nossas vidas, ela é muito séria. E muitas vezes nós temos vivido um evangelho místico, um evangelho em que eu creio e denuncio, ou apenas digo do poder que há nele, mas ele não é vivido. Porque se crê ainda que o poder desse evangelho é uma força que vai me alcançar de forma mística. Isso precisa ser quebrado no nosso meio. O mundo espiritual não é um mundo onde o que eu não vejo, que não existe, existe tudo lá. Por exemplo, unicórnio aqui no mundo real não tem. No mundo espiritual tem. A gente vai agindo com a espiritualidade dessa maneira, uma espiritualidade fantasiosa. A gente fantasia as coisas do mundo espiritual e vai vivendo uma fé mística. E por vezes a Bíblia vai falar que a fé passa pela racionalidade. Existe sim um teor racional na nossa fé. A Bíblia vai falar que para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar a minha, que o culto que eu vou prestar a Deus, ele é racional. E nós vamos vivendo uma fé mística, onde nós vamos crendo que o sobrenatural se trata do que eu não faço, então eu imagino, e o que eu fantasio se tornará real. O que é fé? Quem sabe o que é fé? Fé é a convicção, é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu sou convicto que são reais, sim ou não? Eu quero te dizer que isso que você não vê e que é real, é uma realidade, é Deus. Você vê Deus? Deus é real. A sua convicção, a sua certeza precisa estar em Deus e na realidade dele. Às vezes nós agimos na fé de que o que eu imagino e eu não estou vendo, seja então a base de uma fé. E isso por muitas vezes é loucura e fantasia. É delírio. A fé é a base
de que Cristo é real, de que Cristo é o Filho de Deus. E que eu recebo na minha vida como meu Senhor. Então eu vou produzir de acordo com o seu reino, com a sua vontade, com a sua justiça. Mas nós fantasiamos muitas vezes a fé e a gente fantasia até a ideia de Deus. Tem gente aí achando que Deus é a figura ou a imagem dos ursinhos carinhosos. Enquanto Hebreus vai dizer de um Deus que também é fogo consumidor. De um Deus que é Pai, amigo, Salvador, Senhor, mas que também é fogo consumidor. Mas nós vamos criando uma ideia e nos distanciando da realidade. E nós então vamos deixando de viver o poder dessa palavra. Aqui no primeiro texto que eu li com vocês, alguns discípulos ouviram a palavra de Jesus e eles começaram a achar aquela palavra dura. Fala comigo, dura essa palavra. Dura. E eles acharam aquilo meio assim, meio desconfortável. E aí, nós vamos ver depois na história que eles vão embora e Jesus vai dizer, e aí, vocês que restaram, vão também? E ali os discípulos, eles não contrapõem aqueles outros que foram embora, dizendo, nossa, que besteira. Uma palavra tão legal, nossa, tão legal que o Senhor falou, doce. Eu acredito que eles também acharam que aquilo lá era duro de ser ouvido. Mas eles sabiam que aquela palavra vinha da fonte da eternidade. Muitas vezes também nós andamos por outras fontes, por outras palavras e criamos coisas pela nossa imaginação a respeito da nossa fé, uma fé que já não tem poder de atuar a salvação, porque é uma fé distante de Jesus. Mas nós deixamos e permitimos com que isso aconteça, porque no fundo, o que nós buscamos não é as verdades espirituais de salvação. Nós não estamos mais pensando a esse respeito. Nós estamos com os nossos pés firmes aqui nesse mundo, e esse mundo não vai se falar, ele nunca vai fazer menção de eternidade. Aqui tudo acaba. Aqui o natural é que se consuma. Aqui o natural é que se finde, tenha fim. Tudo tem fim aqui, até casamento. Tudo tem fim aqui no mundo. E a gente vai colocando os nossos pés aqui, enquanto a palavra vai dizer que os seus pensamentos estejam nas coisas do alto. Mas nós vamos nos apegando a essas coisas, a ponto de que está escrito, trazei os seus dízimos. E nós fechamos o nosso coração e não deixamos com que essa palavra atue nas nossas vidas. Essa e tantas outras, né? Mas nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos de passagem, amém? Esse é o seu lugar? Esse não é o nosso lugar. Nós não somos daqui. O nosso lugar é com o nosso Pai, é na casa dele. E que não é essa aqui é uma sombra ainda, né? Muito distante, né? Linda a nossa casa. É linda a nossa casa. Mas muito distante do que está nos esperando da Nova Jerusalém, amém? Você crê nisso? Amém? Você não reclama não, irmão, porque aqui não é o fim. Às vezes a gente fica reclamando de tudo, porque nós estamos com os nossos pés muito firmes nesse lugar, como se aqui fosse o destino. Aqui não é o destino. Aqui não é o nosso destino. Nós estamos de passagem. E se nós encontrássemos essa verdade aqui nas nossas vidas, ela seria tão poderosa de nos libertar de tantas coisas. Nós estamos de passagem aqui. Nós estamos a caminho do nosso destino final. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a caminhada já foi proposta, não precisa inventar muita coisa não. Na verdade nada, tudo já está na sua frente. Já foi proposto uma corrida, uma caminhada. Não inventa não. O caminho já está posto, ele é Cristo, ele é Jesus. Não traz mais nada não, é Jesus. Então, para que você corra, a proposta não é que você nem ande nesse caminho, mas que você corra, dispense. Deixe de lado o pecado e os embaraços que te atrapalham a correr com velocidade. Se livra de tudo isso. Se livra do que te embaraça. E muitas vezes eu posso conversar com você e não se trata de pecado.
Às vezes nós vamos encontrar aí embaraços pelos quais você tem se embaraçado. Uma vez, o Rodolfo trouxe um conceito que marcou dali em diante a minha vida, de que sempre que acontece algo comigo, eu penso sobre isso. Ele vai dizer que problema é diferente de embaraço, que é diferente de pecado também. Pecado, o que você faz com o pecado? Você se arrepende. Primeiro, você corre. A Bíblia vai falar para fugir de aparência do mal. Você corre. Mas, poxa, foi um acidente, pequei, o que eu faço? Se arrepende. Se arrepende, e arrependimento é mudança de caminho. Não faz mais. Problema é o mesmo. Não, pode ser que problema não seja o pecado. Problema, se você não resolver, vai levar o pecado, que é para a morte. Mas o problema talvez ainda é só um problema e não foi lá. O que você tem que fazer com o problema? Problema você tem que resolver. E eu tenho visto e tenho lidado com uma geração que não sabe resolver problemas. Sabe o que ela faz? Ela foge, mas antes de fugir, ela arruma outro problema. Na ideia de resolver aquele. Ela fala, eu vou dar uma resolvidinha aqui. Aí ela vai lá e abre uma outra porta, chamada problema também, ela abre. Aí depois ela vê os dois problemas e sai correndo. E deixa às vezes na mão do líder, né? Na mão do... Jesus me ajuda. Mas uma geração que não sabe resolver problema, que vai fugindo o tempo todo. E nessa fuga, mal sabe ela que ela ainda vai arrumando outros problemas, e a gente vai vendo que a Bíblia vai falar de, sei lá, um abismo atraindo o outro. Mas problema, quando você se depara com um problema, ele precisa ser resolvido. O pressuposto do conceito de problema é ter solução. Você já foi colocado lá na escola para encontrar o X, o valor do X? Você pode não ter encontrado, mas ele tem um valor. Ele é um problema, não é que eles falam na matemática, as equações? Problema matemático. Problema tem solução. Tem que resolver. Para de fugir dos seus problemas. Vai lá e vai resolver. Mas embaraço é diferente. Embaraço não tem solução. Embaraço é aquela coisa assim. Fulano falou mal de mim. O que eu vou fazer diante disso? Como é que resolve isso, gente? Sei lá, é a opinião dele, né? Tem como eu resolver? Não tem, gente. O que eu faço com embaraço? Eu não me embaraço. Mas sabe o que a gente faz? A gente trata embaraço como se fosse problema. Aí eu vou lá resolver. O que você falou mal de mim? O que você vai falar na minha cara? E você faz o quê? Você cria um problema. Se eu não entender embaraços, problemas e pecado, eu vivo em embaraço até que se torne um problema até que se torne um pecado. E o pecado é para a morte. Então o apóstolo Paulo vai falar, se livra dos pecados, mas também dos embaraços. Não se embarace. Não se embarace para correr a corrida proposta. Nós estamos embaraçados em sentimentos, muitas vezes, a respeito do que nós estamos vendo. Mas não é sobre o que nós estamos vendo. A nossa corrida não é sobre o que nós estamos vendo, mas é o acesso dessa fé de que crê no que não é visto. O reino que nos espera. O reino pelo qual nós tentamos trazer para a terra, mas a verdade é que nós vamos vê-lo completamente no dia em que tudo o que é por parte hoje for revelado. E nós vermos Jesus na sua plenitude. Essa palavra tem poder. Viva construindo a sua vida nessa palavra poderosa. Mas isso você precisa viver em fé. O justo, quando a Bíblia fala do justo, é esse que recebe a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Ou o que é a justiça de Deus? Diga Jesus. Deus é justo, amém? Deus é um juiz justo. E nós fomos justificados na sua justiça, em que Ele operou justiça. Nós merecíamos a morte pelo nosso pecado. E nós não morremos, não porque Deus decidiu não levar em conta. Não, tadinho deles. Não, Ele é justo. Justo fosse que houvesse morte. Então, Cristo morreu. E Ele é a nossa justiça. Nós fomos justificados. E o justo vive pela fé desse que nos justificou. Ele é a palavra, eu volto a dizer,
que não tem operado poder nas nossas vidas, não porque ela entrou em falência, houve crise no poder dessa palavra. Não, mas porque eu e você não acolhemos essa palavra a gerar fé a respeito disso. Nós, com facilidade, ouvimos e vemos muitas outras coisas, e nós inclusive damos poder a muitas outras coisas no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu esses dias para trás, eu quase busquei um psicólogo quando eu abri o Twitter. O Rodolfo, ele foi mais corajoso que eu. Ele abriu uma conta e ele tá lá, valente, destemido, corajoso. Eu falei, nunca que eu vou entrar num trem desse para me morrer de ódio, de raiva. Eu penso que está acontecendo a obra de Deus na vida de um discípulo. Eu abro o Twitter e falo, não tem nada, entendeu nada. Pô, bobo, nossa, gente de Deus. Abro o Twitterzinho direta, nada a ver. E da igreja ainda, eles vão falar da situação da igreja. Ah, não. Falei, não, eu vou poupar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas nós nos embaraçamos em todas essas coisas e deixamos com que ela atue com poder nas nossas vidas. Poder esse que eu é quem dou. Como eu disse para você, eu estava prestes a entregar o trono da minha vida para uma palavra sem sentido, frágil. Uma palavra frágil. Enquanto que o que eu merecia era ser rejeitada por Deus, mas o que Ele fez foi me aceitar de uma forma tão extraordinária, que Ele teve que rebolar para que eu fosse aceita. Ele teve que enviar Jesus para morrer, porque caso contrário, de fato, o que eu merecia era rejeição. Mas o Senhor me trouxe para perto através de Jesus, e eu deixaria com que uma palavra de rejeição tomasse governo na minha vida e atuasse com poder, de que agora eu então teria os meus comportamentos limitados. A gente trabalha lá no momento do encontro, sem nenhum tipo de spoiler, mas nós vamos falar dos comportamentos limitadores. Eles acontecem porque em algum momento eu acolhi palavras que começaram então a exercer poder. A única palavra suficientemente poderosa para te sustentar, a fazer com que você, nos dias maus, subsista, é a palavra de Deus. Hoje eu queria muito mais do que deixar você, talvez, aí cheio de uma palavra de encorajamento, que a palavra de Deus também faz isso conosco, mas eu queria, na verdade, que nós vêssemos um dia de cura, e mais ainda de libertação, que não é a palavra que liberta, mas uma libertação consciente de que você se livrasse agora de todas as palavras divergentes que tomaram poder na sua vida e estão te dando destinos que vão divergir do destino da palavra de Deus, que é o céu. Palavras que você acolheu, sei lá quando, sei lá porquê, sei lá de que maneira, mas que tem ocupado espaço e governo na sua vida. Um governo que deveria ser da verdadeira palavra poderosa. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu queria muito que nós pudéssemos hoje nos livrar de toda e qualquer palavra que nós acolhemos em algum momento. E que isso tem feito com que nós vivamos uma distância tremenda de Deus. Que fez tanto para que eu e você vivêssemos o poder da sua palavra. Nos distanciando porque a física já dizia, sei lá, se Newton, se Einstein, sei lá quem falou, teóricos aí, de que dois corpos não habitam o mesmo espaço. E enquanto essas palavras prosperarem na sua vida, a palavra de Deus, que é poderosa e suficiente para te suportar, para te dar suporte, fazer você dar conta, ela não vai entrar. Nós precisamos nos esvaziar e tomar a responsabilidade do que nós temos ouvido dia a dia, culto a culto, célula a célula. Se você está aqui, guerreiro da quarta-feira, eu sei que você tem uma busca de Deus. Aqui são os selecionados, os selecionados, os selecionados.
Eu sei que você tem uma busca. E eu quero te dizer que esse poder talvez não tenha sido atuante na sua vida, não porque aconteceu alguma coisa com a palavra de Deus. Poxa, fulano conheceu a Jesus, mas não foi liberto. O problema não está na palavra, ela é perfeita, ela é o próprio Cristo. Eu e você não dispensamos outras palavras no nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que o caminho é estreitinho para chegar até Deus. É a sua busca, amém? Você está aqui buscando a presença de Deus, sim ou não? Esse caminho é estreitinho. Isso quer dizer que não dá para levar muita coisa. E eu diria que não dá para levar nada, senão a palavra de Deus em você. Todo o resto precisa ser dispensado. Todo o resto precisa ser caído por terra hoje. E eu queria que você pudesse acolher esse Cristo aí dentro de você e deixasse com que Ele fosse operante no seu poder para fazer toda a obra descrita, que por vezes você sabe de quase tudo, mas tem vivido quase nada. A principal coisa a qual eu e você precisamos nos apegar é que tudo isso aqui é passageiro e os nossos olhos precisam estar fixados no que a palavra poderosa vem dizer. O nosso lugar não é aqui, nós estamos caminhando para o céu. Nós temos acordado sem pensar nessa verdade poderosa. Hoje o pastor Charles mandou lá no grupo, como ele sempre faz, falando, divulgando o culto hoje. E aí eu vi minha foto lá e falei, Gi, mas o que é isso aqui? Aí eu fui ver, aí eu lembrei, falei, nossa, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. E hoje sou eu. E fiquei pensando, Deus, me ajuda. O que o Senhor tem para nós hoje? E no fim da tarde, Deus foi falando comigo. Dessas bagagens, dessas palavras, dessas mochilas que nós temos carregado num caminho tão estreito. Nós não vamos passar lá, se nós não dispensarmos todas essas outras palavras que confrontam a realidade de Deus. E talvez você esteja aqui e eu preciso te dar a fonte de onde buscar a palavra ou aquilo que vai confrontar se verdade ou não que você tem acolhido. E vou te fazer um chamado muito simples, que devia ser a nossa rotina, mas essa é a grande crise da igreja. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Nós temos acolhido muitas outras verdades, palavras, porque nós temos lido muito pouco a palavra de Deus. Algumas pessoas vêm dizer para nós assim, eu não estou sentindo, eu não estou tendo experiências com Deus, Deus não está falando comigo, Deus não está falando comigo. Você entra assim, parece um trem até que dói. Deus não está falando comigo. Deus falou tudo na palavra. É claro que eu não estou dispensando essas experiências. Hoje eu falei para você, Deus falou comigo à tarde. No meu coração, Ele trouxe algumas frases, como essa que eu te falei, e comecei aqui, é preciso que eu e você, ou o poder que eu e você damos à palavra, ou às palavras. Mas não é muito difícil que você não precisa de um exercício muito grande para que você ouça a Deus. Você pode lê-lo. E é expresso a sua vontade ao passo que você começa a fazer os seus devocionais. Não dá para fugir disso. Talvez você quisesse que nesse mundo espiritual fantasioso eu fizesse o trem torar aqui, o pau descer, e você rodar até ficar tonto. Mas o que eu tenho para dizer é simples, e nessa simplicidade eu sou capaz de te afirmar, é o que vai transformar toda a sua história. Leia a